Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e ponde um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto
e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar cantando. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais sorte é o meu Senhor, que me cura por amor. Estamos num Kairos, cura de relacionamentos. Eu queria reforçar um ponto. Se esta palavra cair no nosso coração, se eu e você acolhermos esta palavra, você nunca mais vai esquecer esse dia 14 de março. Esta palavra vai nos ajudar em todos os momentos do nosso relacionamento com as pessoas. Então o filho foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Aquele menino que um dia achou que era melhor viver fora da casa do pai, longe das ordens do pai, do lar, do aconchego, fez uma escolha: eu vou sair da casa do pai. Não quero que o pai me mande mais. Não quero que o pai fique me controlando. Vou viver a minha vida. E ele partiu. Partiu e foi gastando os seus bens, até ficar sem nada. E então chega nessa situação. Se apresenta a um criador de porcos e o manda cuidar dos porcos. E este menino estava com fome. Tinha que ficar ali no lado dos porcos. Podemos imaginar aonde esse rapaz dormia? O deserto é um lugar tremendamente frio. Um frio horrível. Ele não tinha mais roupas. A fome que corroía o seu estômago. Não tinha o que vestir. Aonde esse rapaz tinha que dormir? Podemos imaginar que ele pensava: eu morro de frio, então eu vou aproveitar agora está escurecendo, os porcos estão aí já se acomodando, então vou pegar um pouco de capim e dizer: chega para lá, chega para cá. Aí vou, vai se ajeitando aí, vai se arrumando, se encostando, porque o porco é muito quente. Então ali, toda noite, ele arrumava a sua beirinha, o seu lugar aí, aproveitava quando os porcos estavam dormindo. A gente que tratava porco sabe, sempre tem o resto de ração que cai, de lavagem que cai pelo coxo, que o porco não consegue lá com o focinho pegar. Alguns grãozinhos de milho, alguns grãozinhos de comida caíam ali no meio. Então os porcos estavam já de barriga cheia, ele ia, aproveitava e comia aquilo. Enganava a fome, vinha o frio e em seguida precisava se aquecer. Não tinha opção. Era preciso se encostar no meio daqueles porcos.
Tomar banho, nem pensar. Mau cheiro, não importa. Cheiro de esterco, cheiro de porco, com fome. Assim vivia este rapaz. E nós podemos assim usar até mais imagens, ir mais a fundo. Quem cria porcos, eu graças a Deus trabalhava na roça, a gente criava porcos, sente como é o ambiente, o cheiro. Às vezes você fala, você é porco porque você é relaxado. Mas este rapaz vivia justamente nessa situação. Então qual é a mensagem que nós aprendemos disso? Aonde o pecado nos conduz? Aonde termina aquele que peca? Por isso que isso é fundamental no relacionamento. Se você que é mulher que um dia foi traída, que está sendo traída, mas está lutando para manter o seu casamento e o seu marido continua te traindo. E se você começar a ter essa consciência, eu estou aqui na casa, na minha cama, com os meus filhos. Onde pode estar o meu marido? Se ele estiver me traindo, ele vai estar nesta situação, no meio dos porcos, com fome, enojado. Esta é a realidade do pecado. Por isso que quanto mais uma pessoa peca, mais triste ela fica, mais infeliz. Esta é a visão fundamental que nós precisaríamos ter. O pecado que conduz à morte. E quando nós lembramos de morte, lembramos de choro, lágrimas, tristeza. Depois a pessoa começa a cheirar mal, a pessoa é enterrada, e se fôssemos abrir uma semana depois, teria um cheiro insuportável. Por quê? Porque ela está morta. É isso que o pecado faz. E tanto que na parábola Jesus fala, ele 2 vezes, este teu meu filho estava morto e tornou a viver, disse o pai. E ele volta a dizer no final, era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. É isso que o pecado faz. Por isso, meus irmãos, nós precisaríamos ter essa visão espiritual, que finalmente quebra em nós todo o desejo de fazer o que outro faz de errado. Quantas vezes essa pessoa diz, não, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, paguei com a mesma moeda. Ah, é? Meu marido achou que a comida era boa, a comida estava contaminada, estava envenenada, ele comeu, está agora na UTI, está passando por sérios problemas, correndo risco de vida, porque comeu uma comida intoxicada. E o que você vai fazer? Pois eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou procurar onde está essa comida intoxicada, essa comida envenenada, e quero comer também, para mostrar para o meu marido, já que ele pode comer, eu também vou comer. E qual é o efeito? Por isso, meus irmãos, que Deus jamais condena o pecador. Não. Deus jamais vai castigar o pecador. São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Quem aqui trabalha numa empresa, carteira assinada? Levanta o braço, quem trabalha aqui? Ah, bom. Então, se você trabalha, chega no fim do mês, você tem por direito receber um salário, né? É o seu pagamento, é de direito. Você pode ir lá e reclamar. Agora, se eu for lá na sua empresa e perguntar, cadê o salário? Ah, é? Quem é você? Ah, meu nome é tal. Ué, você trabalha aqui?
Não, mas eu vim procurar o meu salário. Seu salário? Você tem algum problema? Não, eu quero o meu salário. Você não trabalha aqui. O salário é para quem trabalha, e somente para ele. Ele tem que assinar. O salário do pecado é para quem trabalha, quem faz o pecado. E o pecado diz, nem chega via Sedex 10, chega na hora, pecou, imediatamente acabamos de pecar. Por isso é interessante, vamos perceber, todo pecado, ele traz alegria, traz prazer, senão a gente não faria. Um prazer que parece o máximo, por isso que a gente não quer saber naquela hora, a gente se deixa levar por aquela sedução e acaba pecando. Qualquer pecado é assim. Mas acabamos de fazer o ato, acaba imediatamente a alegria que o pecado trazia. Você foi a alegria, você foi a felicidade. Não ficou nada, mas ficou estrago. Um dia uma moça me falou uma coisa triste, ela disse, olha, eu sempre lutei para viver na castidade, pela minha virgindade. Ela disse, mas um dia eu fui numa festa, carnaval, fui com uma amiga, aí a gente saiu, ela disse, infelizmente, eu me deixei levar, e acabei tendo uma experiência no carro, e disse, foi uma coisa frustrante para mim. Que coisa triste, quando eu lembro hoje, o que eu fui fazer. Então, meus irmãos, esta é a visão que nós temos que ter. O pecado traz muito, muito pouca alegria para toda a tristeza que traz depois. Lembre talvez uma menina que luta para viver a sua castidade, que vai crescendo com a sua sexualidade, com a sua feminilidade, pensando um dia ser uma mãe, e de repente se entrega em qualquer ambiente, em qualquer situação. Tem um mínimo, uma experiência de prazer, acabou na hora, e o que fica depois? Puxa vida, por que eu fui fazer isso? Aquele sentimento de sujeira, aquele sentimento de derrota, de frustração, que começa a acompanhar a cada um de nós depois do pecado. Por isso, meus irmãos, se isso ficar claro na nossa vida, se isso ficar sempre presente, eu tenho chance de pecar, eu tenho condições de pecar e ninguém vai ficar sabendo. Eu posso fazer, eu tenho ao menos absoluta certeza que eu nunca vou ser descoberto ou descoberta, mas eu tenho que ter bem claro, acabei de fazer o ato pecar, o salário virá, a morte, a frustração, a derrota. Por isso, quanto se fala hoje em traição, e quantos casamentos terminaram por causa de uma traição? Não quer dizer que é uma coisa que não vai afetar, mas se a gente começa a ter essa visão espiritual, nós começamos a pensar, puxa vida, olha o que aconteceu com ele, podia ter acontecido comigo. Se Deus me deu a graça de ser fiel no sacerdócio, posso agradecer a Deus, a Nossa Senhora, e sinto alegria por isso. Eu não posso invejar de repente, mas aquele padre pode fazer aquilo, aquele padre pode viver uma vida dupla. Deus tem me dado a graça de ser fiel, então eu sou muito mais feliz. Deus tem dado a graça de você ser fiel no seu casamento, alegre-se por isso, porque talvez o seu irmão, o seu cunhado, o seu colega de trabalho não tem essa graça. E então você chega segunda-feira, você foi à missa, esteve com a sua família, e o seu colega andou por aí aprontando. Olha nos olhos dele, e você vai começar a perceber a agressividade. É isso que o pecado faz. Observemos quando nós começamos a pecar, nós começamos a ficar agressivo.
Se um homem arruma outra mulher fora, ele começa a ficar agressivo com a esposa, com os filhos. Por quê? A morte dentro dele começa a agir. Foi isso que o filho experimentou. E por isso Jesus o coloca lá no meio dos porcos. A cama, o chão do chiqueiro. Os cobertores para aquecer o calor dos porcos. O travesseiro, quem sabe, um resto de comida. A comida, o resto de lavagem que caía no meio dos coxos. O perfume, não era francês, era árabe. Ali vivia, para mostrar essa situação. Se o Espírito Santo começa a nos revelar, então jamais a gente vai dizer isso. Você fez, eu também vou fazer. Meu Deus, me ajuda a não cair nessa mesma situação. Meu Deus, me mantenha em pé. Por isso São Paulo dizia, aquele que julga está de pé, cuide que não caia. Meu Deus, me ajuda. E não entrar logo nessa mentalidade que o mundo coloca. Não. E então agora, você me traiu, você arrumou outro homem, eu vou ser trouxa de te perdoar? Não. Você não prometeu no altar que você ia ser fiel, e eu te traí alguma vez para você fazer isso comigo? Em vez de você dizer, puxa vida, eu sinto que agora você está no meio dos porcos, eu sinto a derrota que você tem. Mas não é essa a realidade. Existe vida pior do que um assassino que não está na prisão e que vive a vida toda se escondendo para não ser pego da polícia? O que adiantou ele ter cometido crime, feito justiça? Eu trabalhei um tempo no Mato Grosso, lá havia muitas fazendas, e conheci lá um rapaz que estava escondido, porque tinha feito um crime, estava escondido lá. Tinha que viver isolado, numa casa sozinha, lá no meio do mato, da roça. Não podia ser visto por ninguém. Então o que aconteceu? Aquele momento que ele talvez sentiu de raiva, de ódio, de vingança, passou. E agora estava ali sofrendo as consequências. Um dia encontrei um rapaz também, dei carona para ele. Começamos a conversar, eu falei para ele, você mora com quem? Não, estou separado. Estou separado porque um dia cheguei em casa, encontrei a minha mulher com outro homem na cama, e para não matar, eu simplesmente me separei. Não quis saber mais com ela, conversa, não quis perdoá-la. E como é que você vive? Eu perguntei para ele. Agora moro sozinho, tenho lá minha casa. Vivo ali. Você imagina uma casa onde mora um homem sozinho, né? A sujeira, a solidão, tem que fazer tudo. E aquele ódio contra aquela mulher que fez isso. Por isso, o que Jesus quer nos ensinar isso. E se o Espírito Santo nos convencer, e se isso ficar no nosso coração, se guardarmos dia 13 de março, eu aprendi de Jesus que o pecado me conduz a estar no meio dos porcos, com fome, com sede, com frio. Ali o pecado me leva. Eu posso pecar hoje à noite, amanhã, e já hoje o Espírito Santo começa a me mostrar, me antecipar o que vai acontecer depois de eu pecar. E então eu começo a pensar e digo, não vou querer. Essa, meus irmãos, é a atitude que nós vemos do filho. Vamos olhar agora ao lado do pai. Porque hoje é o dia da alegria. Uma pergunta que é muito interessante. Quando o filho volta para a casa do pai, o filho estava arrependido ou não? Será que o filho voltou para casa arrependido ou não?
Será que estava arrependido? Puxa vida, olha o que eu fui fazer. Primeiro vamos ver para quem Jesus conta a parábola. Às vezes essa parábola é usada nas confissões, na verdade, preparação para a confissão. E a gente usa essa parábola às vezes para ver se toca os corações mais duros, não é verdade? Tem gente que não vem na missa, que não vem na igreja. Vamos usar essa parábola para ver se a palavra toca no coração dessas pessoas que estão afastadas. Mas a parábola foi dita por Jesus para quem? Para os pecadores ou para os justos? Para os justos, aqueles que se achavam justos. Não foi contada para os bons, para os maus, mas para aqueles que se achavam bons. Olha que diz, quando começa a parábola. Os fariseus, porém, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os publicanos, pecadores públicos e pecadores, aproximavam-se de Jesus para o escutar. Jesus era rodeado não de fariseus, não de gente boa. Gente boa não chegava perto de Jesus. Gente ruim. Aqui diz, publicanos e pecadores. E Jesus ficava conversando com eles. Aí os fariseus pensavam, não é possível. Esse homem aí não pode ser de Deus, não pode anunciar o reino de Deus. Olha com quem ele está misturado. Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Ele vive enfiado aí no meio dos pecadores. Os publicanos e os pecadores aproximavam de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. A parábola não foi contada para os publicanos. A parábola foi contada justamente para os fariseus e os mestres da lei. Quem eram os fariseus? A nata, a elite, os separados. Aqueles que procuravam cumprir a lei, davam o dízimo, respeitavam o sábado, procuravam seguir os mandamentos da lei de Deus. E os mestres da lei eram os grandes teólogos que interpretavam a lei. E Jesus contou a parábola para eles. E vamos ver que de fato o filho não voltou para casa arrependido. Não, o filho não estava arrependido. Versículo 17 diz: Então caiu em si o menino, o rapaz, e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. O filho, em momento nenhum, sentiu compaixão do pai. O pai deve estar sofrendo comigo. O pai deve estar sentindo a falta. Não. É o pai que se vire. E eu estou me importando com meu pai? O que o filho queria era comida. Eu quero comer. Aqui não tem comida. Na casa de meu pai tem comida. E o filho volta para casa para achar comida. Portanto, tanto que ele diz: trata-me como a um dos teus empregados. Me dá comida. Eu não aguento mais de fome. Eu preciso de comida, eu preciso de roupa. Esta é a realidade. Veja, a chave da questão é esta.
Se Jesus estivesse conversando com publicanos e pecadores arrependidos, ele seria aprovado ou não pelos fariseus? Claro que seria. Os fariseus aceitavam publicanos e pecadores que se arrependiam. Aqueles que se arrependiam, eles aceitavam, acolhiam. Mas Jesus aceitava pecadores e publicanos que não se arrependiam. E fazia refeição com eles. Isso é maravilhoso. Quando é que eu aceito as pessoas de volta? Quando elas reconhecem o seu erro, caem nos meus pés, ou eu seria capaz de aceitá-la, mesmo que ela não se arrependeu? Jesus disse: rezem por aqueles que vos perseguem, amem os seus inimigos, não esperem, ele não disse amem os inimigos que se arrependeram do mal que fizeram para vocês. Não. Esse é o ponto que escandalizava os fariseus, os mestres da lei, e talvez é o ponto que também nos escandaliza. Eu aceito você se você cair nos meus pés e reconhecer o seu erro. Do contrário, não. Mas Deus não é assim. Por isso que hoje é o dia da alegria. Deus ama a todos. Pecadores que se arrependem. Pecadores que reconhecem o seu erro. Mas também pecadores que não reconhecem o seu erro são amados por Deus. São amados por Deus. É incrível, né? É incrível. Aceitar o meu marido, mesmo que ele não esteja arrependido. Aceitar a pessoa, mesmo que ela não reconheça o seu erro. Então, por isso, Jesus conta a parábola do filho, na verdade, mais velho. Os justos, que são os fariseus e os mestres da lei, estão representados neste filho mais velho. Você imaginou se, em lugar do pai, quem estivesse lá para receber o filho que voltasse, que estava voltando, era o irmão mais velho? O que ia acontecer? Você imagina o filho chegando e quem estivesse para recebê-lo era o filho, o irmão mais velho. Será que ia acolhê-lo? Será que ia dizer: entre, meu irmão? Ou simplesmente dizer: dá-o fora daqui, você já ganhou a sua herança, o que você veio fazer aqui? A sua parte você já ganhou. Quantos irmãos, quantos familiares que viveram anos lindos, maravilhosos, juntos. Um dia a mãe falece, o pai falece, chegou a hora de dividir a herança. E chegou a hora em que a família começa a se dividir. Que tristeza, na verdade. Quantas brigas. Aquela herança que o pai e a mãe, com tanto sacrifício, com tanta economia, com tanto suor, um dia foram acumulando para deixar um bem para os seus filhos. Essa mesma herança agora é motivo de briga, a separação. Você já ganhou a sua parte, eu quero a melhor parte. E se esquece tudo aquilo que viveram no passado. E quantas famílias começam a se odiar. E pense você também,
se eu estivesse em lugar do filho mais do pai, como eu receberia o irmão que chegou? Como eu receberia? Como você receberia esse irmão que voltou? Sem dinheiro, sujo, imundo, fedendo, barbudo, voltando para casa. Como eu receberia? Por isso Jesus era acusado de amigo dos pecadores e das prostitutas, dos publicanos. Por isso que hoje é um dia maravilhoso. Para todos, isto é uma notícia espetacular. Não há homem, não há mulher na face da terra que não se alegra com essa notícia. Deus me acolhe, Deus acolhe você, por pior que você seja, por piores pecados que você tenha feito, e Deus não muda exatamente um pingo no i. Deus não me ama menos do que o maior santo que pisou na face da terra. Graças a Deus, nós não conseguimos mudar Deus. E por isso que os fariseus e os mestres da lei não compreenderam Deus. Talvez essa parábola é contada especialmente para nós que estamos à frente da igreja, à frente da comunidade. Como é que nós acolhemos o irmão que errou? Como talvez nós tratamos aquela moça que engravidou? Porque por um lado, nós somos assim, lutamos a favor da vida, contra o aborto. Bem, a menina engravidou. Bem, agora você não pode estar à frente de mais nada, você vira uma cristã de segunda categoria, você é mãe solteira. Mas que coisa! Não é que nós devamos incentivar o pecado, mas essa menina assumiu o filho. Você se separou, você abandonou a mulher, você agora não tem mais espaço na igreja. Quantas igrejas, graças a Deus a igreja católica não é assim, que expulsam membros por causa dos seus pecados. Não, você tem que se afastar. E talvez muitos acusam a igreja católica de dizer, todos têm lugar na igreja católica. Porque na igreja católica pode fumar, pode beber, pode ser pecador. Não é que a igreja não manda ninguém fumar, ninguém beber. Quem decide beber tem que saber que está viciado, está se prejudicando a saúde. Quem está fumando, está ingerindo, segundo mais de 7.000 venenos. Então, a igreja não manda ninguém fumar, não manda ninguém beber, mas a igreja não pode abrir as portas, porque Deus não fecha as portas para ninguém. Isso dá muita esperança para a gente rezar pelas pessoas. Você imagina quantas mães que estão rezando por seus filhos e o filho não quer saber da igreja, mas Deus quer saber de você. Como eu sofro, meus filhos abandonaram a igreja, abandonaram a fé, mas você está intercedendo, e Deus está vendo isso. Deus não é insensível, e Jesus disse, pedi e recebereis. Chegará um dia, certamente, que essa pessoa vai se encontrar com Deus, e que momento maravilhoso, que finalmente a pessoa vai cair em si, e vai dizer, eu perdi na vida. Esta é a verdade, irmãos, que nós precisamos ter. Aquele que passa uma vida toda longe de Deus, longe dos sacramentos da graça de Deus, é um homem, uma mulher que está perdendo o melhor da vida. É isso, jovem. O que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é ter uma vida de qualidade. Aquilo que já falávamos hoje de manhã, da casa grande e da senzala. Jesus diz, aquele que peca se torna escravo do pecado.
Tem gente que diz: eu não quero ter patrão, detesto patrão. Eu quero trabalhar por conta própria, não gosto de patrão. Mas talvez tem como patrão, sabe quem? O pecado. E é escravo desse patrão. Já ser escravo não é fácil, né? Agora ter ainda como patrão o pecado, que leva à morte. Então, jovem, se você faz essa opção pela castidade, pela santidade, você faz essa opção: não, eu vou ficar na casa do Pai, eu vou ficar na casa grande. Eu sou uma pessoa exigente. Eu não como qualquer coisa, eu não durmo em qualquer lugar, eu não uso qualquer perfume. Por isso eu fico na casa do Pai. É isso que Deus quer nos ensinar. Não vamos invejar aquele que está no pecado. Padre, então quer dizer que é assim, né? Poxa vida, a pessoa passou a vida toda, não quis saber de Deus, virou as costas para Deus. Eu não sei quantas vezes convidei para a igreja, para ir se confessar, a pessoa nunca quis saber. Quer dizer que agora ele chega diante de Deus, reconhece o seu pecado e Deus perdoa ele? Ué? Por quê? Porque Deus é amigo dos pecadores. E aquele homem vai chegar diante de Deus e vai dizer: que vida que eu fui levar. Por que que eu não acolhi a palavra de Deus? Por que eu não acolhi os mandamentos de Deus? Por que eu não me deixei orientar pela palavra de Deus? Ao invés de ter tantas mulheres, de dormir tantas noites no meio dos porcos, no meio da sujeira, eu podia ter ficado com um lar, com um filho, com a esposa. Pai, olha que eu que andei. E o pai então vai dizer: tá bem, você vai receber a graça do arrependimento, porque teve gente que esteve rezando por você. Você largou a sua esposa. E olha que coisa maravilhosa. São Paulo diz, está na palavra de Deus: a mulher santifica o marido. Se você, que talvez está separada, você fecha a questão: eu não quero ir para o céu sem o meu marido. Eu quero que o meu marido, mesmo separado, depois de tudo que ele me fez, depois de tudo que ele aprontou, ele vá para o céu. Senhor, esta é a medida. A minha medida é a medida de misericórdia. E é interessante que, quando nós morrermos, será que vamos levar alguma coisa junto? Sim ou não? Saindo daqui, vamos levar alguma medida? Sim ou não? Talvez sim. Talvez vamos levar uma coisa. Vamos levar embaixo do braço, sabe o quê? Uma medida. A medida que nós medimos os outros. Chegamos lá diante de Deus, e Deus diz: estenda aí o teu tapete, abre a tua medida, vamos ver. Até os anjos ficam assim: nossa, meu Deus do céu, ele podia pesar 400 quilos, de tão grande que ele é. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, disse Jesus. Como eu acolho aquele que pecou, se eu tenho essa visão. E então, quem sabe um dia, certamente, esta mesma pessoa que eu um dia estendi a mão e disse para ela: levanta-te, eu te compreendo, eu não te condeno, como Jesus disse para aquela mulher. Quem sabe será essa pessoa que chegará um dia em que nós também vamos cair, queira que não, mas é possível. Essa pessoa vai se lembrar: um dia eu caí e você estendeu a mão, eu estou aqui agora, vem. E por isso, esta parábola é uma palavra que enche de alegria, especialmente os pecadores, os marginalizados. Quem é que gosta de gente ruim neste mundo? Eu trabalhei um tempo no Rio de Janeiro, eu celebrava no presídio, segurança máxima.
Para entrar naquilo já é uma aventura. É portão, mais segurança. É assim para a gente conseguir entrar. Então a gente entrava naquelas celas, batia aquele portão de ferro assim, que parecia assim, fim do mundo. Aqueles portões, aquele ferro seco e fechava assim. Agora está aqui. E então começavam a chegar os presos. Aqueles mesmo que encontravam lá no morro, armados com metralhadoras, começavam a entrar, camiseta branca, bermuda, chinelinho de dedo, e vinham assim. Eu achava muito interessante, começava a cumprimentar. A gente queria olhar nos olhos deles, mas a maioria não erguia a cabeça, não olha para a gente, porque eles acham é demais. Eu olhar para um padre, olhar para uma pessoa boa, nossa, depois de tudo que eu fiz, só tenho que olhar para baixo mesmo. Mas eram seres humanos, sem as armas, igual a nós, machucados pela vida. E quantas vezes eu me perguntava, se eu tivesse tido a história, a família que esses rapazes tiveram, será que eu não seria pior ainda do que eles? O que eu fiz, o que eu paguei para ter nascido numa família cristã, numa família católica, o que eu paguei, o que eu fiz? Nada. Deus me deu a graça. A você também. Por isso, a segunda leitura fala hoje algo maravilhoso para todos nós. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Cristo, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando. Bem, infelizmente a maioria, quem é que sabe o que significa a palavra imputar, né? É uma palavra pouco usada. Não imputando aos homens as suas faltas. Bem, uma tradução para um português mais nosso, assim da roça, não levando em conta as suas faltas. Isso quer dizer, imputar é não levar em conta. Não levando em conta aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Que maravilha! Chegou uma hora em que Deus disse, você pecou, mas Jesus já pagou o teu saldo. Olha o que diz São Paulo, por isso que é revolucionário. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar por Deus. Que coisa! Deixe-se reconciliar por Deus. A iniciativa é de Deus. Deus está vindo atrás de você. Se você quer o bem do seu filho, você está rezando por ele, pelo seu marido, Deus está muito mais tempo atrás dele. Deus está correndo, Deus não quer perder seu filho. Então quem é aliado? Os traficantes são contra você, mas Deus é o melhor aliado, que está dizendo, eu estou junto com você, vamos atrás. Então você está rezando por seu filho, e Deus já foi na frente, tentando reconciliá-lo com ele. Somos, em nome de Cristo, vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Cristo, com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. No dia de Sexta-feira Santa, é o dia da cruz. É um dia maravilhoso, porque a leitura vai falar disso. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. O que é tomar? Tomar é
roubar, tomou minha bolsa. Se eu passasse aí por vocês e tomasse tudo que vocês têm, relógio, celular, bolsa, Jesus passa e toma, não o seu dinheiro, mas os nossos pecados, as nossas doenças. Ele tomou sobre si. Jesus é o aspirador de pecado, o aspirador de doença, aspirador de enfermidade, aspirador de tudo que tem ruim em nós. É Jesus que faz isso. É Jesus que quer tirar de nós. Ele tomou sobre si. E por isso ele ficou tão feio, tão horrível. Esse crucifixo aqui, até que está bonito. Mas diz lá que ele ficou tão horrível que nem queríamos olhar para ele, tão feio ele ficou. Por quê? Porque diz aqui, Deus o fez pecado. Gratuitamente, somos salvos de graça. Por isso diz, deixe-se reconciliar. Deus o fez pecado para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Às vezes a pessoa já fala assim, você escapou das minhas garras. Você conseguiu contratar um bom advogado e se safou de me pagar. Mas um dia Deus vai fazer justiça com você, não é verdade? Deus tarda, mas Deus vai fazer justiça. Qual é a ideia de justiça que nós temos? A justiça de recompensar o bom e de castigar o mal. Mas a justiça de Deus não é assim. A justiça de Deus é nos ajustar à sua vontade. Vamos usar uma comparação. Você comprou um carro faz 15 anos. Um Corcelzinho, dois, né? Corcel, dois, era novinho, né? Zerinho. Foi usava na roça, usava para carregar mandioca, levar leite, e foi usando aquele carro, né? Aí foi estragando a lataria, o motor foi ficando cansado, os estofados sujo, rasgado, já deu umas batidinhas, tem ferrugem em tudo que é lugar. Então, aquele carro que era novo, agora está dessa forma. Você comprou ele novo e você gostaria que ele ficasse novo, como antes. A sua vontade é que o seu carro fosse perfeito. A vontade de Deus é que nós sejamos perfeitos. Então o que Deus faz? O que você faz? Então você contrata um funileiro, um mecânico, um estofador, e ele vai então peça por peça. Um trocou a lataria, outro mexeu no motor, outro mexeu nos estofados. E então, um por um, peça por peça, vai restabelecendo aquilo que está estragado. Depois de um mês, você pagou o dobro que o carro valia, né? Mas o seu carro está zerinho de novo, quase como quando comprou. Agora você sobe no carro e diz, esse sim. Agora vou subir com a minha mulher, vou carregar os meus netos, vou lá para o sítio. O carro agora sim está bom. Está de acordo com a sua vontade. Se ajustou à sua vontade. Quem fez? O mecânico. É isso que São Paulo está dizendo. Jesus quer tirar o quê? As nossas ferrugens, as nossas doenças, os nossos pecados. Tudo que nós temos de ruim, Jesus quer tirar. Tomar sobre si, para fazer justiça. A justiça de Deus é salvar o homem. Por isso, e Deus não fará justiça, disse Jesus. Você tem que gritar para Deus, Deus, faça justiça com meu filho. Meu filho está na droga. Meu marido está me traindo. Faça justiça, Senhor. Mas não vai pensar que Deus, para fazer justiça, vai mandar uma doença, um acidente.
Deus vai dar a graça de que ele volte a ser como é o plano de Deus. Essa é a justiça de Deus. Por isso São Paulo está dizendo: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixa Deus curar você. Como é que você gostaria que teu filho fosse? Quem não gostaria de ter um filho saudável, um filho querido, um filho cheio de vida, um filho inteligente? Quem quer ter um filho cheio de traumas, de bloqueios? Por isso, Deus quer nos curar, nos libertar, nos lavar, nos restaurar. Deus quer fazer justiça com os pecadores. Deus quer fazer justiça com você que está aqui, para você voltar para casa como Deus quer. Eu estou como Deus quer. Senhor, eu quero estar como o Senhor quer que eu esteja. Faça justiça. E Deus vai fazer o quê? Tirar nossos pecados, tirar os nossos traumas, as nossas enfermidades e nos fazer mais semelhantes àquilo que nós éramos quando Ele nos criou. Esta é a vontade de Deus. Por isso São Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Esse carro voltou a ser como era quando era novo. Por isso convido a você a ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Pai, olha para cada um de nós, teus filhos e filhas. O Senhor sabe como nós éramos quando o Senhor nos criou. O Senhor nos criou de modo tão maravilhoso. E agora, Pai, nós pedimos essa graça. Faça justiça, Senhor. Jesus, nesta hora da misericórdia, nesta hora da graça, faça justiça, Jesus. Curando os nossos traumas, as nossas doenças. Toma sobre ti, Senhor, nossos pecados, nosso sentimento de culpa. Toma, Senhor, sobre ti as provas que temos contra os irmãos e contra nós mesmos. Toma, Senhor Jesus. Toma, Senhor. Faça justiça, Senhor. Apaga nossos pecados. Senhor, estamos aqui como filho que voltou para casa e disse: Pai, eu pequei. Ele estava interessado, era na comida, mas o Senhor o surpreendeu. O Senhor não o contratou como empregado, mas mandou trazer a melhor veste. Mataram o novilho gordo, o anel. Pai, nós nos abandonamos como filhos e dizemos agora: faça conosco o que o Senhor fez com o filho. Não faça aquilo que nós merecemos. Não faça só aquilo que nós pedimos. Pai, estamos aqui como filho e dizemos: eu pequei. Pai, queremos ser amados. Queremos ser restaurados. Queremos que o Senhor faça justiça, Senhor. Pai, eu quero pedir esta hora, este milagre, esta obra nova na vida de cada um de nós, a justiça. Que cada um de nós, ao chegar em casa, seja percebido como um homem ou uma mulher diferente, porque a justiça foi feita. Senhor, restabelece. Nós queremos nos reconciliar. Antes do filho ir para casa, era preciso uma veste nova. Pai, tira a veste do pecado, do ressentimento, da sujeira, da mágoa, dos traumas, das feridas. Tira, Pai, toda esta veste velha e dá-nos hoje uma veste nova. A veste nupcial, para que nós possamos já participar do banquete agora. O banquete que é aberto a todos. E nós sejamos misericordiosos, acolhendo a todos, arrependidos ou não, bons ou maus, usando uma medida larga, espaçosa, para que um dia o Senhor use essa mesma medida para nos acolher no reino eterno com a sua misericórdia. Derramai, ó Pai, a vossa misericórdia e envolvei-nos hoje e surpreendei-nos como o Senhor surpreendeu aquele filho que não esperava além de comida, além do emprego. O Senhor tem algo a mais. Olhai, Pai, para aqueles filhos, por aquelas mães e pais que estão clamando
E hoje, Senhor, faça com que se realize sinais, maravilhas, e as suas mães vejam a sua oração atendida, porque o Senhor é misericordioso. Faça, Senhor, esta palavra se realizar hoje em todos nós, em todos os que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. A tua misericórdia triunfe e graças a ela hoje sejamos salvos e acolhidos no teu banquete. Acolhei, Senhor, também hoje todos aqueles que estão morrendo, aqueles que pediram as nossas orações, envolvei-os com a vossa misericórdia. Obrigado, Pai. Louve. Obrigado, Pai, porque o Senhor é diferente dos homens. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bom. Obrigado, Pai, porque a saída para todos. Obrigado, Pai, porque se depender do Senhor, o inferno vai ficar totalmente vazio. Obrigado, Pai, porque para o Senhor não há limite na misericórdia. Obrigado, Pai, porque tem saída para todos nós. Dá-nos a graça de acolhermos essa salvação. CançãoNovaPlay.com. Assine já!